a vida, plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Ao portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, esse Cristo vem, tens-te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta tarde. Um texto que fala sobre o batismo, onde esse texto revela que até o próprio Jesus ele foi batizado para que se cumprisse tudo que estava escrito através da palavra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número 1 a seguir, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pele de camelo, cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, dizia: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Não presumai vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E também agora está posto o machado
sobre a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a eira, recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. E então veio Jesus da Galileia ter com ele junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus respondeu e disse: deixai-lhe por agora, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Amém. Aqui está a palavra de Deus, trazendo um texto referente ao batismo. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, tempos em que muitas pessoas querem participar da ceia, querem diz que tem comunhão com Deus, mas nós vemos através do batismo, a primeira coisa que acontece para a pessoa ser batizada, ele precisa arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para que seja apagado todos os seus pecados. E tudo isto, esta passagem bíblica relata que Jesus fez tudo isto para mostrar a necessidade do batismo. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a primeira coisa, o homem precisa crer no Senhor Jesus como Salvador, aceitar a Ele como Senhor da sua vida, e depois passar por esse ato, que é o ato do batismo, onde a pessoa vai se tornar um membro do corpo de Cristo. Por isso, nesta tarde, nós estamos alegres, porque está se cumprindo mais uma etapa que 11 candidatos estão descendo a água, onde quando desce a água simboliza o sepultamento daquela velha criatura, simbolicamente onde vai nascer simbolicamente uma pessoa diferente, cumprindo aquilo que está narrado no Evangelho de João, onde Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, eu te digo que necessário é nascer de novo para que possa ver o reino do céu. Então, para a pessoa chegar ao reino do céu, precisa nascer de novo. E nesta tarde, essas pessoas que já aceitaram a Jesus, já foram perdoados os seus pecados, e agora eles vão descer as águas simbolicamente, simbolizando que de hoje em diante serão uma nova pessoa, uma nova vida, porque só entra no reino do céu quem tem uma nova vida. Se matava, não mata mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se enganava, não engana mais. Nova criatura, para que o homem possa entrar no reino do céu. Esta é a palavra de Deus que vem para nós nesta tarde. Se tiver alguém que está ouvindo esta palavra e quer ser uma nova criatura, aceitando a Jesus como Salvador, eis a oportunidade nesta tarde de você entregar a tua vida para Jesus e de hoje em diante passar a ser uma nova criatura, receber os ensinamentos da igreja e depois também cumprir este ato, porque Jesus disse: quem crê, primeiro passo, crê e for batizado será salvo. Que Deus abençoe. Vamos agora então, os candidatos podem se deslocar e nós vamos continuar cantando 447. Pode ir descendo em fila. Vamos cantar 447. Aleluia! Bendito e santo é teu nome, Jesus.
O meu coração em ti já habita plena salvação. Vieste perante Deus e perante mim, ministro do Evangelho, e perante essas testemunhas, para ser batizado. Promete diante de Deus se tornar uma nova criatura, obedecendo os estatutos divinos da igreja em que você pertence e sendo uma nova criatura em Cristo Jesus? Mediante a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vieste perante Deus e perante mim, ministro do Evangelho, e perante essas testemunhas para ser batizado. Promete diante de Deus ser fiel a Ele, fiel aos estatutos de sua palavra, também fiel à igreja que você pertence, ser uma nova criatura e dar testemunho de Cristo perante os homens. Sim. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Vieste perante Deus e a mim, ministro do Evangelho, perante essa igreja que é a firmeza e a coluna da verdade, para ser batizado. Promete diante de Deus e diante dessas testemunhas ser fiel a Deus, ser fiel aos seus preceitos, à igreja que você pertence, dando testemunho de fiel cristão diante da sociedade em que vivemos. Mediante a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vieste perante mim, perante Deus e perante essas testemunhas para ser batizada. Promete diante de Deus e diante da igreja, que é a firmeza e a coluna da verdade, ser fiel a Deus, ser fiel aos seus princípios, à sua palavra, fiel à igreja que você pertence e dar testemunho de verdadeiro cristão diante dessa sociedade. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vieste perante Deus e perante mim, essas testemunhas que aqui estão presentes, para ser batizado. Promete diante de Deus e diante dessas testemunhas ser fiel a Ele, a Deus, aos princípios de sua palavra, à igreja que você pertence, e andar de conformidade à palavra de Deus, dando testemunho de verdadeiro cristão. Sim. Se é verdade, mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vieste perante Deus, perante a mim, ministro do Evangelho, perante essas testemunhas que é a igreja do Senhor Jesus. Promete diante de Deus e desta igreja ser fiel a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, à igreja que você pertence e dar testemunho de verdadeiro cristão diante dessa sociedade. Mediante a tua confissão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus, diante de mim, ministro do Evangelho, diante dessas testemunhas vieste para te batizar. Promete diante de Deus ser fiel a Ele, ser fiel aos seus princípios, fiel à igreja que você pertence e dar bom testemunho de verdadeira cristã diante dessa sociedade. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Bendito.
Vieste perante Deus, perante essas testemunhas e a mim, ministro do Evangelho, para te batizar em águas. Promete diante de Deus, diante dessas testemunhas, ser fiel a Deus, ser fiel aos princípios da sua palavra, ser fiel à igreja que você pertence, que dá testemunho de verdadeiro cristão diante dessa sociedade. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vieste diante de Deus, diante de mim, ministro do Evangelho, diante desta igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade, para te batizar em águas. Promete diante de Deus e diante deles ser fiel a Deus, ser fiel aos princípios da sua palavra, ser fiel à igreja que você pertence e dar testemunho de verdadeiro cristão diante dessa sociedade. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já pode fazer o círculo fechando mais para cá, um pouquinho. Vieste diante de Deus, diante dessas testemunhas, diante de mim, que sou ministro do Evangelho, para se batizar em águas. Promete diante de Deus que você será fiel a Deus, aos princípios da sua palavra, à igreja que você pertence, e dando testemunho diante dessa sociedade como verdadeira cristã. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aqui fazer um comentário quanto a esse batismo que nós vamos fazer agora. Nós precisamos glorificar por todos os que estão aqui presentes, por estar descendo as águas batismais. Mas a Gabriele é um milagre de Deus. Vocês sabem que a Gabriele passou praticamente 6 meses dentro de um hospital, desenganada pelos médicos. E a história é, não tem escapatória, vai morrer. Mas o Deus do céu, que ouve as orações, Aleluia. aleluia, Aleluia, Deus! é um Deus que é fiel, que é verdadeiro. A Gabriela está viva, com a oportunidade de descer as águas batismais para glorificar o nome do Senhor. Vieste perante Deus e essas testemunhas e a mim que sou ministro do Evangelho para te batizar em águas. Promete diante de Deus ser fiel a Ele, ser fiel à sua palavra, à igreja que você pertence, e dar testemunho diante dessa sociedade de verdadeira cristã, se é verdade. Digam sim. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Meus amados, que felicidade esse momento tão especial. Nós queremos agora orar para terminar este momento e aguardar todos vocês para a Santa Ceia do Senhor hoje à noite, a partir das 19 horas.